Olá, crianças! Estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês mais uma história da Bíblia, tá bom? E vamos estar orando ao nosso Deus nesse momento, agradecendo a Ele por esse dia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, não é verdade? E vamos louvar ao nosso Deus por isso, orando nesse momento. Feche seus olhos aí onde você estiver e vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, por mais uma vez estarmos na Tua presença. Obrigado, meu Deus, pelo Teu cuidado e proteção, pelo Teu livramento. Continue, ó Deus, a falar em nossas vidas, ó Pai, em nossos corações, a Tua palavra, que possamos entendê-la e guardar em nossos corações, Deus, sempre te obedecendo em tudo. Obrigado por tudo e nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém! Nesse momento agora a gente vai estar louvando o nosso Deus. E a gente vai cantar aquele canto que diz assim, ó: leia a Bíblia e faça a oração. Quem não ora, a Bíblia não lê. Lembra? Aí se quiser crescer, vamos ver? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, quem quer crescer? Lê a Bíblia e faz oração. Agora a gente vai ver o outro lado. Quem não ora, a Bíblia não lê. Vamos lá? Diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. O que esse cântico disse pra gente, né, crianças? Que quando a gente não ora, quando a gente não lê a Bíblia, a gente diminui. Mas quem ora, quem lê a Bíblia, cresce. Cresce em quem? Cresce em Deus, no conhecimento dele, obedecendo a ele, fazendo a vontade dele, não é verdade? Pois é. Então, vamos lá começar sobre a nossa história de hoje. E lembra? Vamos lembrar um pouquinho. Deus, ele criou tudo perfeito. Tudo maravilhoso, não é verdade? Era tudo muito bom que Deus tinha feito. Mas aí entrou o pecado no coração do homem e nos distanciou de Deus, não é verdade? E hoje nós vamos estar contando mais uma história da palavra de Deus que se encontra em Gênesis. E lembra o que significa o livro de Gênesis? Princípio ou começo. E essa história também nós encontramos no livro de Gênesis. Nós vamos estar falando sobre a história de Noé. Quem conhece Noé? É uma história bem fácil e bem conhecida por todos, não é verdade? Mas a gente vai estar relembrando essa história hoje. E antes a gente vai estar lendo um versículo da Bíblia que se encontra em Gênesis 6:9 e que nos fala sobre Noé. Gênesis 6:9 nos diz o quê? Vamos lá, acompanhem comigo aí, se você estiver com a sua Bíblia, se não, pegue lá ela rapidinho logo, para você estar acompanhando comigo. Gênesis 6:9. Gênesis 6:9, vamos lá, diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha só o que a Bíblia nos fala, crianças. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Que legal, não é verdade? Olha só, Deus sempre fazia o coração de Noé obediente. E Noé sempre obedecia a isso. Sempre obedecia às ordens de Deus. A palavra nos diz isso.
A palavra de Deus nos diz isso. E aí eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre a história de Noé. Sabe, crianças, Deus tinha feito tudo perfeito e maravilhoso, não é verdade? Mas o homem pecou. E aí o mundo estava ficando muito violento. Existia muito homens maus, só era coisas ruins que estavam acontecendo no mundo. Então, Deus então falou, eu vou destruir o mundo. Eu vou destruir todas essas coisas porque eu estou muito triste com essas pessoas. Porque eles estão fazendo todas as coisas erradas. E isso não agrada, não me agrada. E Deus ficou muito triste com as ações que o homem estava tendo. Então, ele pensou e disse, eu vou destruir todas essas coisas. Tudo. Ele ficou muito triste com todas as ações que o homem havia fazendo durante um bom tempo. Mas, dentre todos esses homens, Deus achou graça de um homem. Ele viu que havia um homem que o obedecia em todos os momentos. E esse homem era Noé. Noé era um homem temente a Deus, ele obedecia a Deus e fazia as coisas que Deus mandava. Deus se agradou dele e de toda a sua família. Noé teve 3 filhos. Sem, o nome deles era Sem, Cão e Jafé. Eram os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, Deus ele viu que a família dele toda a família de Noé, sua esposa e as esposas de seus filhos também agradavam a Deus com suas ações. E Deus ficava muito feliz com a família, toda a família de Noé. Todas elas. E sabe, crianças, Deus então pensou em destruir toda a terra, tudo que havia criado, porque o homem estava desobedecendo, não estava obedecendo a Deus, não é verdade? Então Deus falou para Noé, Noé, eu quero que você faça uma arca de madeira. E Deus deu todas as medidas para Noé. E Noé assim obedeceu e fez uma arca. Porque eu irei destruir essa terra. E eu irei... Tudo que tiver de vivente nessa terra irá ser destruído. Mas você e sua família eu conservarei, porque eu estou vendo o coração de vocês que é obediente a mim. Então, assim foi que Noé lhe fez. Construiu a arca do jeito que Deus mandou. Todas as medidas, tudo que precisava ser feito, assim Noé fez como Deus, do jeitinho que Deus havia mandado Noé fazer. Então, ele disse, você também irá pegar cada espécie de animal, macho e fêmea, e irão colocar dentro da arca. E assim, e quando eu mandar o dilúvio, todas essas coisas que você já fez, irá estar protegido, por vocês terem me obedecido. E assim Noé fez. Ele arrumou tudo e foi colocando todas as espécies, de 2 em 2, macho e fêmea, dentro lá da arca. E Deus, como Deus havia mandado Noé colocar, e assim ele fez. E Noé foi colocando todos os animais dentro da arca. Todos os animais vinham, as aves, os animais da terra, os répteis, todos eles foram entrando na arca, como Deus havia mandado assim foi obedecendo. E Deus disse também, todos também da sua família, seus filhos, as suas mulheres, todas essas pessoas você vai colocando, eles vão poder entrar na arca. E assim foram entrando todos eles, todos os filhos e esposas de Noé foram entrando na arca, como Deus havia mandado. E assim Noé obedeceu e todos eles entraram na arca. Olha, crianças, quando a gente obedece a Deus, Deus ele faz maravilhas nas nossas vidas. Deus ele cuida da gente. E assim foi Noé, ele obedecendo. E Deus então fechou aquela arca.
E eles ficaram lá dentro por 7 dias, ainda passaram 7 dias dentro da arca, sabe, crianças? E logo depois, Deus então mandou a chuva. E muita chuva, muita chuva, muita chuva, e começou a inundar. E até que a arca ficou, não havia mais espaço na terra, e inundou tudo. Por 40 dias e 40 noites, Deus mandou a chuva sobre a terra. E a arca ficava andando, passava por lá e para cá, para lá e para cá, e ficava flutuando pelas águas. E muita chuva por 40 dias, já pensou, crianças? Muita chuva havia, e foi. Mas olha, a família de Noé estava protegida, porque eles eram obedientes a Deus. É bom a gente obedecer a Deus, crianças, porque Deus sempre nos protege. E assim foi. E ficou 40 dias e 40 noites a chuva. E depois a chuva cessou. E ainda ficaram mais dias ainda lá, até que toda aquela água da chuva viesse a secar. Então, Noé pensou, agora eu vou mandar, abriu a janela da arca e mandou um corvo, soltou um corvo. Um corvo então ia e voltou de novo para a arca. E olha, crianças, então Noé foi lá e pegou e disse, eu vou agora soltar uma pomba. E assim ele soltou aquela pomba. E olha, a pomba foi lá, não encontrou pouso e voltou para a arca. E aí então Noé disse, esperou passar mais 7 dias. E aí soltou de novo a pomba, e soltou, e lá vem a pomba com um ramo de uma oliveira no seu bico. E aí Noé pegou ela de novo para a arca. E sabe, crianças, mas ela não encontrou algo para ficar firme lá. Então Noé esperou passar mais 7 dias e soltou de novo a pomba. E a pomba foi, e ela não voltou mais para a arca. Sabe por quê, crianças? Porque havia cessado a chuva e a água havia descansado. E aquela arca, ela pousou em cima de um monte. E sabe como é o nome desse monte? O Monte Ararat. Quando a água secou, a arca estava pousada em cima do Monte Ararat. Olha, crianças, só. Então, Deus mandou que Noé e sua família saíssem depois que havia tudo secado. E assim Noé fez. Eles saíram da arca, a sua família saiu da arca e todos os animais que haviam lá. E Deus disse, você, Noé, agora... Todos haviam saído de lá, sabe? Você e a sua família, todos aproveitem a terra e todos os animais que estão aí, multipliquem, frutifiquem e tudo que vocês têm dentro dessa terra, vocês serão abençoados por vocês terem sido fiéis comigo. E olha, crianças, para que isso pudesse se tornar uma aliança com Deus, sabe o que Deus fez então com Noé? Deus então mandou um sinal. Isso, Deus mandou um sinal para marcar essa aliança com Deus. Deus disse para Noé que ele não mais destruiria o mundo, a terra, com água, com um dilúvio de águas. Mas aí ele mostrou, e eu colocarei esse sinal lá no meio das nuvens, um arco no meio das nuvens, para que todas as pessoas lembrem que eu nunca mais destruirei a terra, porque vocês foram uma bênção. Eles foram bem abençoados por Deus. E logo que eles saíram da arca, criança, eles também agradeceram a Deus e ofereceram muitas coisas, louvaram a Deus por tudo que eles tinham feito, por tudo que Deus tinha feito, a proteção que Deus tinha dado para eles. E Deus mostrou essa aliança. Então, por isso, quando você vê um arco-íris no céu, sabe o que é isso? É um sinal de Deus. É um sinal que Deus, a aliança que Deus fez com Noé lá, que ele nunca mais destruiria a terra com água. E olha, crianças, isso nos mostra que Deus, ele sempre ouve a oração daquele que é fiel a ele.
Deus sempre ouve a oração daquele que é fiel a Ele. Deus sempre vê o coração da gente, se a gente está fiel com Ele em todos os momentos, se a gente obedece a Ele. Por isso, sempre obedeça a Deus em primeiro lugar de sua vida. E se você ainda não conhece a Deus como seu Salvador, se você não conhece Jesus como seu Salvador de sua vida, faça isso ainda hoje, porque é bom obedecer. Deus sempre nos protege e sempre ouve a oração do justo, daquele que crer no Filho dele. Crianças, Deus quer nos abençoar e você precisa obedecer. Obedeça papai e mamãe, obedeça titia, titio, vovô, vovó, quem estiver com você, obedeça que Deus se agrada, tá bom? Deus abençoe você, que você seja muito, muito feliz obedecendo a Deus. E essa foi a história da Arca de Noé. Deus abençoe, beijos para vocês e até uma próxima. Mas antes, a tia estava esquecendo, vamos orar para agradecer a Deus por essa lição? Vamos lá, feche seus olhinhos aí. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essa lição. Obrigado por nos ensinar, ó Deus, que precisamos sempre obedecer o Senhor em primeiro lugar. Nos ajuda a tirar todo o pecado que há em nosso coração e que nos afasta de Ti, Senhor. Mas que possamos sempre lembrar do Deus que nós temos, que é um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus que cuida. E faça isso em nossos corações, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos. Amém. Amém. Beijos, crianças. Até uma próxima aula.